Muito bem, estamos de volta com o nosso programa que é o BH Todo Dia e a gente falando sobre tecnologia. E aí eu quero, a gente já conheceu um pouco do trabalho do Marco e agora eu queria chamar para a gente conhecer um pouco do trabalho do Léo Soltz, o CEO que está aqui com a gente, da One Big Media Group, e a gente conhecer um pouco dessa proposta dele. Vamos lá, maestro. Muito bom, Léo. Pois é, um pedacinho aí da One Big Media, né? Comunicação é sua praia, né? Comunicação sempre foi minha praia. Falar com pessoas sempre foi o meu objetivo, fim. Sempre gostei de fazer isso. A One Big Media é uma MediaTek, especializada na criação de conteúdo, né? na estruturação de possibilidades dentro das principais redes sociais hoje, com foco no YouTube e no Quai. Hoje nós somos sócios de creators nas mais diversas verticais, nos mais diversos objetivos individuais, e nós traduzimos isso para verticalização. Então, efetivamente, esses ativos, nós chamamos de ativos digitais. Uhum. Esses ativos digitais que são os creators, alguns creators da linha de frente, outros creators que estão no back-end, no pano de fundo, eles constroem todos os dias esse sentimento de pertencimento de tribos. Ou seja, todos nós, quando estamos aqui no seu programa, quando estamos em algum lugar, nós estamos ouvindo pessoas. Você é um creator, você é um formador de opinião, você tem uma estrutura, tem o seu público e fala com ele. E essas tribos, para nós, são muito importantes, porque outras pessoas querem conversar com os Elias da vida. Sim. Então, assim, são esses Elias, João, Maria, José, ou seja, todas essas pessoas que constroem essa cadência. A gente estava no intervalo aqui discutindo sobre a questão pandêmica, e como que essas pessoas foram tão importantes para nós ao tempo inteiro. Então é exatamente esse universo que nós chamamos de Creator Economy, é onde nós trafegamos. A One Big Media, então, ela adquire percentuais ou a completude ou então parte desses canais. Com esses canais, nós montamos as nossas verticais, temos os nossos Big Numbers. Hoje nós temos mais de 70 milhões de inscritos nos nossos canais. São mais de 400 milhões de views mês. São quase 12 bilhões de views acumulados e uma produção de mais de 2.000 conteúdos mês. Toda essa engrenagem, essa força que foi construída nos últimos 2 anos, faz com que nós estejamos entre as 5 principais MediaTeks do Brasil. E essas MediaTeks, que são as empresas que trabalham com a produção, na exposição de mídias, para que anunciantes, marcas, agências possam ali colocar as suas marcas ou os seus testemunhais ou as suas informações para que as pessoas que estão assistindo o canal do Elias Sim. ou de qualquer outra dessas pessoas que estão conosco possam ser impactadas, mas dentro de um discurso de verdade, dentro de uma informação onde eu não vou colocar alguma coisa empurrada goela abaixo, porque esse consumidor do Elias, usando como referência você, Elias, ele não quer ouvir qualquer coisa. Ele não vai, primeiro que ele não vai entender o Elias falando de alguma coisa que não é do Elias. Que Só não que está tá na moda. Tipo assim, o Elias não vende água e de repente o Elias fala, gente, compra essa água aqui porque é super legal. Então, na verdade, tem que ter identidade, tem que ter identificação, e é com esse conjunto de propriedades que a gente faz depois de estar com esse creator, de conduzir uma estruturação para que ele possa melhorar, ampliar e crescer a sua própria audiência, o seu canal. Essa é uma das etapas que nós nos valemos. Do outro lado, eu construo uma cadência para que o mercado possa comprar aqueles espaços, possa estar. É como se nós estivéssemos falando de uma veiculação de um comercial. Nós estávamos no Plim Plim aqui, no break comercial aqui. Plim Plim, né? A gente falando da Globo aqui, né? Sem problema. Mas assim... É como se fosse um espaço Mas é porque comercial. hoje os creators são tão importantes porque
eles são muito mais do que uma programação de uma grande emissora, sem citar o nome das grandes emissoras, mas hoje nós conseguimos falar com públicos e com tribos que, inclusive, grandes emissoras não conseguem, tanto que elas tiveram que se tornar mediatheks também. Elas tiveram que mudar a sua rotação para conseguir falar do jeito que tinha que ser falado, porque a linguagem muda, o estilo muda, a categoria muda. Você não pode falar para todo mundo do mesmo jeito. Você precisa afinar o discurso. E aí, para sequenciar, a gente finaliza conduzindo trabalhos por verticais. Então, além de construir cultura por tribos, a gente também constrói essa cultura por verticalizações. Então, eu falo hoje, nós temos o maior conjunto de creators do automotor, que são profissionais, inclusive o próprio Reginaldo Leme, que é nosso sócio hoje, e outros tantos nomes desse setor. Então, hoje, para você falar com o mundo do automobilismo, você tem que falar com a One Big Media. E, na verdade, as pessoas vão construir uma cadência de conversar pelas redes sociais. Essa é a grande fala, esse é o grande discurso, no seu mobile, no seu computador, até na sua TV Smart, aonde você estiver e quiser conversar, você tem que conversar com uma audiência qualificada, você tem que conversar com tribos. E é por isso que a Creator Economy movimenta bilhões no mundo já. Agora, Léo, me passaram aqui, o YouTube, tá funcionando aqui do canal. Falaram assim, Léo Soltz produziu um reality na web de startups. Startup Show, 27 selecionadas para concorrer. E aí, que história que é essa? Pois isso são as loucuras do empreendedorismo, E foi na época que a gente se conheceu. Sim. O que acontece? Eu estou nessa área desde 2010 para 2011. Eu fiz uma migração na minha vida. Eu saí da diretoria de marketing de um grande grupo de comunicação. E eu resolvi que naquele momento fazia sentido investir em inovação. Investir em tecnologia, quando as frases ditas não eram inteligíveis para qualquer pessoa. Quando a gente discutia sobre investimento anjo e ninguém sabia quem era esse tal de anjo. Nossa, me lembro Então, assim, não era uma coisa normal, a cultura era outra. E um dos grandes desafios que startup como a dele tinha na época era o que eu vou fazer para conseguir um investimento? Como eu conto o que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso? Não existia esse diálogo. Hoje, a palavra startup não era dita. Empreendedorismo digital não era aplicável. Inovação, disrupção, todas essas palavras que são moda, são parte do nosso vocabulário hoje, não existiam. E naquele momento eu era uma dessas vítimas, do pouco conhecimento. 2010 e 2011 ninguém sabia nada de nada. Existiam poucos exemplos de startups que se valiam por pitches da Canaan, Pitch Network, que era o pitch que todo mundo usava. E assim, você tinha que ter de 12, 16 lâminas para apresentar um negócio. Se você fugisse uma linha, o cara falou, não, muito obrigado, hoje não. Então assim, compra o pão amanhã. Isso não tem muito tempo, você está falando de 2010, Estou falando de 2010, 10 anos. É muito pouco tempo, mas a transformação foi gigantesca nessa última década e 2 anos. Então, assim, esses 12 últimos anos refletiram uma mudança e uma quebra de paradigma. Naquele momento, a gente viu que as startups não tinham como falar com o mercado. E aí eu sentei e falei, bom, eu preciso ser inovador. E foi na hora que eu falei, poxa, vamos criar um reality show que pudesse transformar a vida dessas pessoas, que pudesse ajudar o ecossistema a se formatar. Foi o primeiro reality show de inovação e tecnologia do Brasil. Eu te digo que no modelo que a gente desenvolveu, a gente partiu para uma estruturação desde o zero. Fomos até a IBM, que foi o nosso patrocinador. Passamos 2 anos negociando porque a gente utilizou inteligência artificial para a competição. Foi a primeira vez que uma competição no mundo utilizou inteligência artificial para julgar as startups que ali estavam. Que loucura. Então foram, depois de alguns meses de chamada, nós tivemos 300 startups participantes. Uau. E 27 foram para a competição na prática. E essas startups elas ganharam mentoria dos maiores especialistas de inovação que compraram a minha ideia de fazer com que o Startup Show virasse realmente uma referência nacional e, por que não, internacional. Então, a gente realmente teve o uso da marca IBM, a marca Watson, patrocinados por eles. Grandes marcas também estiveram conosco, como a própria AIC aqui de Minas, do saudoso Cássio, que foi um cara que acreditou no nosso negócio, infelizmente veio a falecer, mas era um cara que tinha inovação no pulso, e a gente conseguiu chegar lá e fazer essa competição. E essa competição, o melhor de tudo isso, Elias, foram os depoimentos.
muitas pessoas conseguiram dinheiro, muitas pessoas se realizaram profissionalmente, muitas pessoas se realizaram pessoalmente porque elas conseguiram colocar para o mercado, e uma competição web, né? Além de tudo, uma competição feita na web. Foram mais de 230 mil assinantes na competição. Pois é, eu ia te falar disso. Porque tem um outro papel nesse seu projeto também, que é popularizar a tecnologia. Sem dúvida. Startup não era um nome comum, né? Então você também popularizou conceitos ali, porque o julgamento partia disso, desses conceitos, que as pessoas começaram a conhecer. Modéstia à parte, eu falo que eu sou um cara que quebra paradigmas. Eu sempre fiz isso. Eu quebrei um paradigma quando nós lançamos o Jazz Festival Brasil, que foi o maior se tornou o maior festival de jazz do Brasil e que começou aqui em Belo Horizonte com 300 pessoas no Palácio das Artes. A lembrança. Então, assim, essa é antiga para muitas pessoas que não são da nova geração. Quando o jazz não tinha, as pessoas tinham preconceito com o jazz. Exatamente, o jazz era uma música que era tocada em barzinhos de meia boca. E a gente falou, cara, um dos gêneros que mais influenciou a música de todos os tempos, que tem ritmo, harmonia, melodia e improviso, os 4 elementos mais importantes da música, que virou uma referência para o rock and roll, inclusive, e para uma essência do blues, do rock. O jazz, ele sempre foi essa cadência completa, né? E principalmente o improviso, que era o grande lance do jazz. Mas era desconhecido dos mineiros e dos brasileiros. Quem tinha dinheiro para comprar as bolachas, comprava no exterior. Quem não tinha, não tinha informação. E aí, os poucos que se habilitavam... Não tocava em rádio. Não vai fazer sucesso. Não era repertório nacional, né? Não estava lá naquela programação de Delta% que você tinha que usar. Então, a gente quebrou esse paradigma, pegando um negócio muito pequenininho e transformamos... no 4º ano, a gente já estava no Brasil inteiro. Nós rodamos 10 capitais brasileiras com 2 versões ao ano. O Jazz Festival Brasil se tornou o maior festival de jazz do Brasil, porque a gente acredita, e eu falei lá atrás sobre cultura, a cultura e a inovação, elas estão no meu sangue. Eu acredito que se nós fizermos isso e conjugarmos cada vez mais isso, a gente vai brilhar, sabe? E as pessoas... Algumas pessoas lembram que foi eu quem construiu o Jazz Festival Brasil. Outras não. E não importa. E não importa, sabe por quê? Porque foi feito. Eu fiz. Eu tenho isso para contar para os meus filhos, para contar para os meus netos e para que as pessoas que às vezes estão aqui nos assistindo hoje possam saber, pô, esse cara é bacana, esse cara fez coisas diferentes, disruptivas. Nós temos vários festivais de jazz aqui em Belo Horizonte, 2 festivais importantíssimos. Eles não existiam. E tem público, patrocínio, tudo isso. Exatamente, e isso é legado. Isso é legado. É o legado que ele deixa na mobilidade, é o legado que eu deixei na cultura, eu não estou mais trabalhando, ainda tenho a marca, mas eu não faço mais, porque a gente infelizmente foi atropelado pelos problemas da Lei Rouanet, né? Então, assim, a gente não tem condição de trabalhar. Eu me afastei do setor de cultura por causa disso, porque eu não acreditava mais nas trocas, aspas. E, infelizmente, é um assunto que sempre nos leva aos políticos, eles, de novo, né? Ao problema com a política, que, na verdade, ao invés de impulsionar, ela quer dominar as áreas. E, infelizmente, isso traz um problema muito grave. Para as pessoas de bem, que querem fazer as coisas certas, você se isola. E aconteceu isso com a cultura. Então, do maior festival de jazz do Brasil, ele se tornou o menor festival de jazz do Brasil, porque eu não quis entrar no esquema. E depois disso, a gente, na inovação, a mesma coisa, né? A gente criou a maior competição, o maior reality show de tecnologia e inovação do Brasil. E também teve um fim trágico, né, com o projeto roubado. Mas é natural, mas faz parte, cara. Quando você quer ser inovador, e esse é um recado aí para as pessoas, eu não sei onde é que está a câmera, é aquela ali? Um recado para as pessoas que estão nos assistindo hoje. Não deixa de inovar porque tem alguém na sua cola, não, sabe? Aquele cachorro que está ali na coleira, ele pode ser um grande incentivo para que você continue performando. Não se deixe levar pelos problemas, porque eles vão acontecer. Eles existem, eles estão aí todos os dias. A gente tem as situações que elas convergem em possibilidades. Você escolhe o que você quer. Eu escolho sempre lutar. O Marco, o Léo acabou de falar dos problemas que o empreendedorismo, né, o empreendedor, ele tem que encarar esses problemas, principalmente na área da tecnologia. Eu queria saber quais os problemas que você enfrenta. Assim, onde é que o bicho pega? Nossa, Elias, são tantos. Tá bom, vamos com calma. Empreender é um desafio enorme. Empreender no Brasil, né, é um baita desafio. Poxa,
Eu prefiro, inclusive, eu sou um otimista inverterado, né? Eu sou daqueles que enxerga o copo sempre meio cheio. Meio cheio, tá. Né? Então eu prefiro sempre focar, né, no desafio que as dificuldades trazem para mim, né? Tá. E a partir disso, como um empreendedor que sou, né, construir as soluções, né? Que dificuldades que te impulsionaram? Que cachorro bravo ali que te impulsionou para frente? Bom, como empreendedor, nós tínhamos uma locadora pequena, uma locadora de pequeno porte, com 150 carros, e a reflexão que nós fazíamos em 2017, 2018 era, puxa vida, qual é o negócio que vai destruir o nosso? Ainda mais num setor que, no Brasil, né, você tem quase que um monopólio, né, de 3 grandes marcas, né? Então a gente precisava se movimentar, né, e fazer algo diferente para que a gente perpetuasse o nosso negócio. Eu diria que esse foi o principal vetor, né? Como que nós podemos garantir a nossa perpetuidade? E também nós que empreendemos, né, isso que o Léo falou é muito legal. O desafio, a luta, ela é permanente, né? Mas a gente sempre pensa no legado. A gente sempre procura focar no legado que a gente vai deixar, na responsabilidade que a gente tem, né, das pessoas que estão ao nosso lado. E sendo empresário, você sempre tem consigo um time ao seu lado, famílias, né, que dependem dessa atividade. Então a gente sempre tem essa preocupação, esse cuidado, né, em garantir a perpetuidade para continuar provendo, né, por meio, né, dessa atividade. Então esse foi sempre o nosso desafio lá atrás quando nós começamos. De lá para cá enfrentamos N outros, né? Uma empresa nascente precisa de capital, né? Quem vai investir? Como buscar é que eu o capital é um desafio enorme, né? E você precisa, né? O desafio, ou melhor, o ponto ideal é você conseguir esse giro por meio da própria atividade, né, da receita gerada pela atividade. Nem sempre essa conta fecha, né? Então, muitas vezes o caminho de buscar, né, uma linha de crédito, um investidor anjo, né, enfim, um outro investidor, abrir as famosas rodadas, né, de captação de investimento. Né? Então, são desafios comuns nessa jornada pelos quais nós todos, né, certamente passamos. Né? E vão continuar passando, e às vezes as portas se fecham mais do que abrem, mas não pode desanimar, né? Não, é normal isso, né? Daí a virtude de enxergar o copo sempre meio cheio. Né? Boa. É difícil, mas é necessário. Sobretudo para quem quer empreender, para quem é empresário no país. Né? Boa. Ô, Léo, você falou uma coisa que eu achei interessante. Eu sou um cara que quebra paradigmas. Qual é o paradigma que nós vamos quebrar agora? Hein? Da agora para frente. Onde é que você está incomodado aí? Nós vamos quebrar um paradigma muito importante, que é o comércio eletrônico. A gente vai quebrar esse paradigma de como comprar. Nós já começamos a quebrar esse paradigma na medida em que a gente deixou, em função da pandemia, de comprar em lugares físicos e começamos a trazer isso para uma estrutura virtual. Meio na marra, né? Meio que na marra, uma necessidade. Mas né? todo mundo já pensava nisso, mas ninguém... agia. Os momentos de hoje, você tem 70% das vendas hoje pelo comércio eletrônico. Isso. 70% das vendas hoje já são eletrônicas, você já não compra. A loja se tornou um local para que você faça uma certa degustação, que você tem uma experiência diferente de comprar. Inclusive você vai à loja, olha o preço, depois você vai na ferramenta, ou seja ela qual for, né, tem várias, e fala, bom, aqui está 30% mais barato, 20% mais barato. Então as compras elas já são feitas dentro de um modelo já digital. Porém, isso ainda vai aumentar, tá, Elias? Então existem movimentos já na China, que é hoje uma grande indutora de tecnologia, talvez a maior indutora de tecnologia do mundo hoje, por incrível que pareça, ela tomou para si na última década, incrível, né? Nesses últimos 11 anos que a gente está conversando aqui de movimentos, a China tem cidades hoje totalmente tecnológicas, onde a energia, a mobilidade, os fatores de ESG já estão totalmente integrados. Mas como assim a China fazendo isso? A China fazendo isso. Sinto muito. Enquanto a gente cochilou. Enquanto a gente ficou preocupado em uma série de outras coisas, os chineses fizeram toda essa reviravolta. Também, né?
Não, e eles foram, isso foi um movimento pensado. E hoje, tem uma estratégia. Totalmente. Para mim é uma começa estratégia. Começa lá na educação. Talvez. Começa em tudo. A China hoje, ela tem marcos, inclusive educacionais, porque as pessoas acham que aquela China que eles conheceram, que era uma China emburrecida, ela ainda existe. Não, a China hoje ela é extremamente tecnológica. E da China vem o live commerce, que é um live commerce 4.0, que é uma forma de quebrar um paradigma, mais um, nas compras, nas aquisições. Hoje você faz uma compra. O grande desafio da compra era a experiência do produto. Isso. A experiência do produto, você ia à loja para poder suprir. Né? E a gente pode voltar à década de 80, quando os americanos começaram a fazer as vendas por catálogo. Aí você chegava, experimentava, não gostava, pegava já uma estrutura de devolução daquele produto. Mas isso funciona em países desenvolvidos. Né? Até hoje você entra numa loja nos Estados Unidos, depois de meses, com uma câmera, com um colchão, com qualquer produto, e fala assim, não gostei. O cara, ok, I refound you. Vou te devolver esse dinheiro. Aqui não. Aqui você, queridão, desculpa, passa a semana que vem. Já comprou, usou, acabou. Bagou aí no travesseiro, já foi. Não existe isso lá. O respeito ao cidadão é gigante. Nós temos um problema grave ainda no Brasil de respeito, que vai acometê-lo na questão do transporte, vai acometer em outras startups, que às vezes o carro não vai chegar do jeito que tinha que chegar. Infelizmente. E a pessoa não falou que exatamente, tinha problema, é o famoso jeitinho do brasileiro. O e-commerce, que infelizmente então, sofre com isso. O e-commerce agora, né, fazendo a analogia do que vai acontecer, primeiro, você comprou por catálogo. Depois, você passou a comprar pelo virtual, mas com uma experimentação na loja. Na pandemia, você não teve a experimentação na loja, você foi obrigado a comprar aquilo e falar assim, dê por satisfeito que você está conseguindo receber esse produto, que tem um exército de pessoas que estão ali entregando para você produtos, serviços. E agradeça a essas pessoas que estiveram junto com a classe médica nos ajudando no momento, porque a pandemia é mais do que simplesmente a dor da doença. Ela é a dor da solidão. Isso. Né? Então, assim, isso é muito sério. A gente falou sobre isso aqui também no intervalo. Então, esse movimento é um. Agora, o que está acontecendo já na China de uma forma muito forte? É o live commerce. E de que forma que esse paradigma vai ser quebrado? Efetivamente, nós vamos começar a perceber que as compras vão ser tutoriais ou tutoriadas, né, dentro de um contexto de o que é esse produto? Isso. O que ele vai fazer? Por que ele está assim? Por que ele está assado? Você vai começar a ter uma experimentação com um tutor. Que pode ser inclusive um creator. Sim, e esse creator vai te levar, uma pessoa da sua confiança, vai te levar a um raciocínio de que você pode comprar aquele produto, aquele serviço, aquela... Caramba, hein? Quase uma consultoria. É uma consultoria eletrônica, digital ali. De uma pessoa que você confia. Naquele momento. Ou uma pessoa que você confia, ou uma pessoa que você vai passar a confiar porque ela te dá a experimentação. Mas, Léo, a experimentação, ela tá ali no vídeo? Sim. A experimentação no vídeo, ela não funciona para as pessoas que não são da geração Z, né? Ou seja, que não são os baby boomers já não valem mais, né? Somos nós. Agora, efetivamente, a geração Z, ela já compra esses produtos dessa forma. É a mesma geração que não quer ter carro. Isso. Até porque nós também não queremos ter carro e queremos usar o car sharing. Então, assim, eu em algum momento vou ser cliente dele. Perfeito. Porque efetivamente isso faz sentido. Mas a quebra de paradigma vai ser aí no Live Commerce 4.0. E isso vai mudar o mundo. Tá? E eu vou dizer como. A gente já está tendo na China venda de caixas de tomate pelo Live Commerce. Por quê? Porque você estreita cada vez mais a relação entre a ponta e a outra ponta. Ou seja, quem produz e quem compra. Eu não preciso comprar, eu não preciso ir no supermercado para comprar. Eu posso pedir o cara para me entregar meia dúzia de tomates. Porque eu tenho hoje o mais importante, que é o fluxo do transporte, que são as formas de transporte. E aí a gente entra na solução do transporte. Olha como é uma engrenagem. Está tudo ligado. E aí a solução da engrenagem, para a gente, mas aí você vai aumentar o combustível? Não, se eu estiver usando a matéria, o patrimônio elétrico, de energia elétrica, carros elétricos, eu vou conseguir fazer com que essa poluição ainda se diminua. Mas o transporte, a logística, vai ser a alma desse negócio. Tá bom, ótimo. Realmente o assunto é interessantíssimo e não para, né, gente? Mas a gente vai para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta. Lembrando que hoje é segunda-feira e a gente tem sempre no nosso programa também aquela rodada do futebol, do esporte. E a gente vem com ele já, o Adriano, aqui no nosso programa, tá bom? Valeu demais, intervalo.